Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Olha, doenças respiratórias são mais frequentes. Nesta época do ano, os especialistas alertam para a importância da vacinação. Nós vamos conversar hoje com a doutora Helena Sato, que é diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigada pela visita mais uma vez. Uma boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa já na próxima segunda-feira, dia 15 de abril. Queria que a senhora falasse quem é que deve procurar os postos de saúde a partir de segunda. Ok, é isso mesmo. Nós daremos início à nossa 15ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nem parece, né? Mas já se passaram 15 anos. E quais serão os grupos contemplados nessa campanha? Então, desde a primeira campanha para cá, nós tivemos sim a inclusão de novos grupos. Neste ano, quais serão os grupos contemplados? Os idosos com 60 anos ou mais, ou melhor termo, chamando os adultos com 60 anos ou mais, as crianças entre 6 meses e menores de 2 anos de idade, os trabalhadores da área de saúde, as grávidas, os indígenas, que em todo o estado de São Paulo são cerca de 4 mil indígenas, e a inclusão de 2 novos grupos. Quais são estes grupos? São as pessoas portadoras de alguma doença crônica. Então, são os asmáticos, os diabéticos, os que fazem diálise, hemodiálise. Então, pessoas portadoras de alguma doença crônica. E as gestantes também são contempladas e o grupo novo, as puérperas. Quem são as puérperas? São as mães que acabaram de dar à luz e que têm os seus bebês, então, até 45 dias de vida, então, do nascimento. Por que a inclusão das puérperas? Porque, a exemplo das grávidas, as puérperas, uma vez se infectando pelo vírus da gripe, têm um maior risco de evoluírem com complicações, como pneumonia e, com isso, inclusive até internação hospitalar. Mesmo que essa mulher esteja amamentando, neste momento, ela pode tomar vacina contra a gripe sem problemas? Com certeza, sem problemas, não há nenhum problema. Há estudos também, né, que mesmo a mulher, né, durante a gravidez, né, já está mais do que provado, e o vírus passando pelo leite materno também vai estar protegendo esse bebê. Então, não há contraindicação, de jeito nenhum. Agora, bebês, a senhora falou de 6 meses a 2 anos de idade. Isso mesmo. Por que de 6 meses, a partir dos 6 meses? Porque os estudos foram realizados a partir dos 6 meses e uma mãe vacinada, muito provavelmente, os primeiros meses de vida, este nenê também estará protegido. Muito provavelmente não, já tem estudos publicados que mostram isso, ou seja, a grávida, uma vez se vacinando, essa vacina vale por 2. Por quê? Protege a gestante para que não se infecte pelo vírus da gripe e com isso não evolua com complicações, e também esse vírus passa através, né, da placenta e vai proteger esse bebê. Nesse caso, os bebezinhos de 6 meses a 2 anos de idade devem tomar 2 doses, essa é a recomendação? Exatamente, aquelas crianças que estão vindo, né, pela primeira vez, o esquema completo é de 2 doses com intervalo de 1 mês. Perfeito. Quantas pessoas devem ser vacinadas em São Paulo? Qual é a expectativa, doutora Helena? A nossa meta, né, com a inclusão das pessoas portadoras de alguma doença crônica, né, das puérperas, a nossa meta é de vacinar 80% da meta, ou seja, cerca de 7 milhões de pessoas dentre esses grupos prioritários. E qual é a importância disso? Por que as pessoas devem procurar os postos de saúde e se vacinar contra a gripe? A senhora fala em complicações, quer dizer, a gripe em si não seria tão o problema, mas e sim as complicações para esse grupo? É isso mesmo, né? Acho que isso é importante deixar muito claro. E quero começar a clarear essa pergunta em cima de alguns mitos, né? Apesar da gente já estar fazendo essa campanha, completando esse ano 15 anos, ainda temos mitos. O primeiro mito, eu não tomo vacina porque a vacina dá muita reação. Isso é um mito. Os trabalhos têm demonstrado e a nossa história tem demonstrado que não mais do que 5 a 10% das pessoas vacinadas poderão ter algum tipo de reação, e é uma reação leve. Desde dor local, porque é injetável, algumas pessoas, 5 a 10% poderão ter febre nos primeiros 2 dias após a aplicação da vacina, e dentre essas pessoas que têm febre poderão ter dor de cabeça, uma mialgia. Então, é uma vacina extremamente muito bem tolerada e muito pouco reatogênica. Outra dúvida, eu tomo a vacina e mesmo assim eu fico gripado. Então, aqui temos que esclarecer. Gripe e resfriado são coisas diferentes. Por quê? Quem causa o resfriado é o rinovírus, é um outro vírus. E quem causa gripe ou influenza é o vírus influenza. E às vezes, muitas vezes as pessoas confundem. De um modo geral, quem está resfriado
tem uma tosse, uma coriza nasal, né? Às vezes até um quadro mais persistente. Agora, quem tem gripe, o quadro clínico característico é de um início abrupto, ou seja, a pessoa está bem e de repente, febre alta, fica de cama, dor no corpo. Então, essa diferença é muito importante de ser distinguida. Então, às vezes as pessoas falam, eu tomei a vacina da gripe e, na verdade, não ficou gripado, ficou resfriado. Então, elucidando essas duas questões, então vamos respondendo a sua pergunta, né? O grande benefício dessa campanha, o grande benefício dessa ação de vacinação é evitar complicações. Isso já temos estudos publicados na literatura que apontam o quê? Vamos falar principalmente do idoso, da pessoa com 60 anos ou mais. Os trabalhos apontam que o idoso que toma vacina, ele pode até ficar gripado, se infectar pelo vírus da gripe. No entanto, com a vacina, temos uma redução então de 70% no risco dele desenvolver complicações. Que tipo de complicação? Pneumonia. Essa é a principal complicação. Então, reduz a ocorrência de pneumonia e, com isso, internação hospitalar. Então, este é um grande benefício dessa campanha e desta vacina. Ou seja, a gripe pode ser grave, o resfriado não. O resfriado não traz graves complicações? Né, a gente que tem filhos, né, ou que tem as crianças perto da gente, sabe muito bem. Principalmente quando vai para a escolinha, não é? Meu filho está com tosse, semana sim, semana também, né, doutora Helena? Exatamente. Então, o rinovírus, de um modo geral, é um quadro mais leve, né? É um quadro mais leve, é claro. Uma criança resfriada, cuja febre persiste mais que 2, 3 dias, ela tem que ser avaliada. Raramente evolui para complicações mais graves, mas nós temos que afastar se não tem uma otite, não é? Então, resfriado, de um modo geral, a evolução é muito boa, mas a gente sempre fala assim, né? A febre durou mais que 2, 3 dias, tem que passar pelo médico para uma adequada avaliação. Mas, de um modo geral, o resfriado é um quadro mais leve, agora a gripe não. De um modo geral, a instalação é mais abrupta, de repente a pessoa fica de cama, dor de cabeça, febre, e esse sim, dor de garganta, chama atenção isso. Então, para o vírus da gripe, principalmente quando acomete esses grupos prioritários, atenção redobrada. Nós estamos recebendo hoje aqui no Espaço Online a doutora Helena Sato, que é diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde, falando sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começa na próxima segunda-feira, dia 15 de abril. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.